Tinha, pessoal. Olá! Olá, Deu certo! deu certo. Estão me ouvindo bem? Tudo bem? Tudo. O pessoal tá me ouvindo? Acho que estão. Eu tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Então Tudo, tá bom. tudo beleza, tudo certo. Então tá bom. Vamos iniciar então? Vamos. Vamos porque Primeiramente, o nós tempo é curto. vamos se apresentar. Então, meu nome é Andréia, sou esposa, sou mãe, sou pastora, juntamente com meu esposo aqui na Igreja de Deus da Moca, São Paulo, e também sou professora. Meu nome é Bárbara. A maioria da galera que vai entrar aí já me conhece também. Eu sou esposa de Samuel, que é o tesoureiro da nossa igreja. Sou líder do Ministério Infantil da nossa igreja. Sou estudante de pedagogia. Ainda não sou pedagoga formada. Estou no 7º ano. E, se Deus quiser, no final do ano serei. E sou mãe de 3 filhos. Amém. Amém. E o nosso tema dessa noite é os desafios do confinamento com as crianças. Isso E mesmo. nesse nosso bate-papo nós vamos falar sobre os desafios e as nossas experiências nesse período de quarentena. E nós vamos estar fazendo através de tópicos. Somos muito organizadas. É, A então a pastora Bárbara pode 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 começar? iniciar, pode iniciar. Primeiramente, pessoal, eu queria explicar o porquê que a gente tá fazendo essa live, né? Não é só porque live virou modinha, não é isso, tá? É porque, bom, eu tenho isso no meu coração e eu sei que a pastora também tem, a importância das crianças, né? E a gente começou a perceber que com tudo isso que está acontecendo, com essa pandemia toda e todo esse isolamento social, a gente acabou se esquecendo um pouco, deixando essa ideia um pouco de lado de que as crianças elas são o nosso futuro, né? Então, o que será que as crianças elas vão pensar nas próximas crises? Elas vão aprender como lidar com uma crise lá na frente agora. Agora que elas vão começar a aprender. E como que a gente quer que elas lembrem dessa crise, né? E claro que é muito difícil ter. Imagina no meu caso, tenho 3 filhos. Não é uma situação fácil ficar com eles isolados em casa, presos. Ainda mais que a gente mora num apartamento pequeno. E não é uma situação fácil, mas a gente não pode se esquecer disso, que eles são o nosso futuro. E é agora que eles vão aprender como que eles vão lidar com a crise lá na frente, porque essa não vai ser a última crise. Assim como não é nossa primeira, pode ser o primeiro isolamento social, mas não é a primeira crise que a gente passa na nossa vida. Então, como que a gente vai querer que eles pensem lá na frente, né? Como que a gente vai querer que os nossos netos ouçam essa história? Porque essa história vai ficar na vida por muitos tempos ainda. É verdade. E eu acho também que nós temos que ter muito cuidado para não expor as nossas crianças a muitas informações, né? Sim. Nós devemos, claro, explicar para elas o que está acontecendo, mas nós não devemos apavorá-las, né? Sim. E também a gente tem que tomar muito cuidado do que as crianças estão absorvendo, né? Elas percebem, às vezes, o pai, a mãe, ansiosos, preocupados, muitas vezes nervosos, e esse tempo para a gente cuidar também, né? Do que elas estão absorvendo, né? Na verdade, com toda essa mudança, isso não mudou, né? A criança se adapta ao meio, ela se adapta ao adulto que está convivendo com ela. Então, se é um adulto que está lá agitado, é um adulto que está lá ansioso, é um adulto que está angustiado, que nem eu fiz uma enquete com as mães, a maioria das mães responderam que está com o coração angustiado. Então, se o coração da mãe está angustiado, o coração dos filhos também vai estar. Se o coração da mãe está em paz, o coração dos filhos também vai estar em paz, né? E com tudo isso, a gente acabou percebendo que a mãe, a mulher em si, ela voltou ao papel original dela. Ela voltou ao papel do que Deus fez ela, né? Porque quando Deus fez a mulher, ele não fez ela pensando na profissional que ela seria ou em outros papéis coadjuvantes, né, que ela faria. Ele fez ela pensando numa mãe, numa dona de casa, sim, por que não? Mesmo no século XXI, por que não, né?
Ele Uhum. fez ela pensando numa esposa, numa amiga, numa conselheira. E eu acredito que esse tempo de quarentena, de isolamento, que fez a gente se desfazer de empregadas que a gente tivesse, ajudantes que ajudavam a gente, nesse tempo a gente está fazendo o que Deus fez pra gente, né? A gente está fazendo o nosso papel original, na verdade. Verdade. É. Então, podemos dizer que esse coronavírus, né, trouxe muitas mudanças. Muito. No primeiro momento foi um choque, né, para todos, para minha família, né? Nós estamos aqui 5 meses em São Paulo, morávamos no interior do Paraná, né, onde tínhamos uma liberdade. Agora estamos aqui também com essa realidade de ficarmos dentro de apartamento, né? Então foi um choque, né? Onde a escola, o trabalho, tudo vieram dentro da nossa casa, né? Quando vocês estavam começando a se adaptar, mudou tudo de novo, né? Isso trouxe um desequilíbrio familiar, né? Eu imagino. E não só a minha família, mas todas as famílias Sim, tudo. tiveram que se reorganizar para essa nova realidade, né? Sim. Foi uma mudança geral. Isso, eu acredito que essa questão da mudança ter sido geral, ela apaga completamente a ideia de que Deus está castigando a gente, né? Isso não está acontecendo só na minha casa, não está acontecendo só na sua, só no Brasil, não é uma questão mundial. Não tem nada a ver com Deus estar castigando as pessoas. Esse pensamento assim tão pequeno de pensar que o Senhor, nossa, eu vou castigar o mundo no geral agora e vai sofrer todo mundo, até quem não merece, enfim. Isso é um pensamento muito pequeno, é um pensamento muito pequeno para um Deus muito grande, eu acho, né? E falando do papel da mãe, né, o papel original, nós estamos sendo vistas 24 horas por dia dentro da nossa casa. Sim. É as nossas crianças, é o nosso esposo, né? Então nós estamos sendo vigiadas o tempo todo, né? Exemplo, o tempo todo. E como nós, né, como mães, temos um papel muito importante na vida dos nossos filhos, né? Pesquisas dizem que a mãe, ela tem um grande impacto na personalidade do filho, devido ao tempo que ela passa com ele, né? Sim. Então, agora é o tempo que nós praticamente estamos o tempo todo com eles, né? Sim. E estamos sendo um grande impacto na personalidade dos nossos filhos. Acontece casos até de nesse tempo a criança até retroceder um pouco, né? Porque crianças Sim. que estavam sendo desfraldadas, elas podem retroceder sim, ou até na linguagem, elas também podem retroceder, por conta de tantas mudanças. Mas a mãe estar presente é um elemento muito forte para que a criança não só passe essa... retroceda um pouco sim, mas que ela ande para frente de novo, porque a mãe estando lá orientando, isso é o que faz a diferença, a mãe e o pai também. Aqui ok, a gente vai até falar mais de mãe, mas não só falando de mãe, mas falando de família também, né? Com certeza. A mãe e o pai, né? E eu acredito que esse tempo, toda essa mudança agora, ele colabora muito para quê? Para que as mães realmente possam cuidar da educação dos filhos, para que elas consigam formar os adultos que a gente precisa ter lá na frente, né? Para que a gente consiga até aplicar coisas que a gente não tinha tempo antes. E é uma loucura, porque no começo foi... o vírus era o de menos. A preocupação das mães era a escola em casa e as crianças presas. Era a preocupação geral. Verdade. E aí as mães que não tinham rotina, elas sofreram um impacto muito grande com isso, muito grande. E dando sequência, Bárbara, nós vamos falar um pouquinho sobre a rotina. Nós vamos dar algumas dicas, né, para quem está nos assistindo, de como cuidar de tudo isso, né? Então, uma dica importantíssima é fazer uma rotina, né, com a criança, porque diminui a ansiedade delas. Sim. Lá na escola, elas tinham uma rotina diária, né? Elas sabiam, tal dia eu tenho essas atividades, tenho esses compromissos. Então, nós também temos que estabelecer rotinas, né? Fazer combinados, explicar para a nossa criança o que vai ser realizado naquele dia, né? Isso é importantíssimo. Só que não tem uma receita para todas as famílias, né? Aqui na minha casa tem um jeito, na tua é outro jeito, né? Ela não se aplica
de igual forma na família de cada uma, né? Não tem uma receita Não, igual para não, todo mundo. não tem. E também não tem receita igual porque alguns pais estão trabalhando em casa, outros pais estão saindo. As crianças não Exatamente. estão com os pais, estão com avós, estão com alguém, um funcionário, uma funcionária, né? E é importantíssimo estabelecer horários, né? Para acordar, para comer, para dormir, né? Isso mesmo. Outra dica muito importante é fazer atividade física, porque Gastar a atividade energia. física, o aprendizado, ele está interligado com os movimentos que a criança faz. Sim, com Eu sei certeza. que nós aqui que moramos em apartamentos somos um pouco limitadas, É. né? Mas dá para fazer um alongamento, né? Se Sim, esticar um ideias pouquinho. não faltam, né? O que eu acho legal lembrar é que rotina é diferente de cronograma, né, pastora? Porque às vezes Isso. a gente conversa com as mães sobre rotina, elas falam 7 horas meu filho vai ter que acordar, 8 horas meu filho vai ter que tomar café, 10 horas, das 10 às 11 é o tempo de televisão. Rotina é uma sequência de fatos, então a criança vai saber o que vai vir depois. Isso é que causa segurança nela. Ela não vai ficar ociosa pensando, mas e depois? Será que eu vou assistir televisão? E depois? Será que eu vou ver vídeo? Ou eu vou ter lição? Ou eu vou comer? O que que vai acontecer? E aí é que acontece que a criança não quer mais parar de comer. E a gente viu aquele turbilhão de mãe reclamando, falando: meu filho não para mais de comer, meu filho quer comer toda hora, tá fazendo 10 refeições por dia. Mas por quê? Porque ele não sabe o que está acontecendo, ele não sabe o que vai vir depois. E a comida, tanto para nós quanto para eles, é emoção. Então, se a gente, quando tá deprimido, quando tá triste, né, ou naqueles dias, para nós mulheres, a gente já desconta na comida, para eles é um refúgio a comida também. Então, eu acho assim, cronograma é diferente de rotina. É legal você ter uma hora para acordar, uma hora para dormir. Ok, isso é essencial, é a base. Mas uma hora para almoço, por exemplo, meio-dia almoço, geral, 3 horas café da tarde, isso está ótimo. Mas o que que vai vir depois do almoço? Vão assistir uma televisão? Ele já vai saber o que vai acontecer depois, né? A É, rotina, ela é uma sequência de fatos, é diferente de cronograma, né? sim. E ainda nesse tema, outra dica que eu marquei aqui é colocar limites no uso das tecnologias, né? Ah, Quanto tempo essa criança ela está gastando em videogame, em sim, celular, em televisão, né? E nós, como os pais, temos que nos policiar, né? E sim. agora é o tempo de explicar. Às vezes as nossas crianças estão mais tempo e temos que falar, ó, você está mais tempo por esse motivo, mas depois isso vai passar, vai voltar à normalidade novamente, né? Então a gente deve policiar o quanto tempo os nossos filhos, né, estão expostos às tecnologias. Não, e a gente tem que saber também que com certeza eles vão dar trabalho depois. Uma criança que não ficar, até os pais que eram totalmente contra a tecnologia e não deixavam de jeito nenhum, hoje em dia não tem mais isso, porque a escola está precisando, a criança precisa da tecnologia para manter contato com os amigos, porque é essencial nesse tempo. É, A criança precisa da tecnologia para estudar, para falar com a família, ela necessita, hoje, nesse tempo, ela sim, necessita da tecnologia. Então, até os pais que eram tão contras, hoje não tem como fugir. Mas com certeza a criança ela tem memória curta, porém é fotográfica, né? Então ela vai é, fotografar que naquela tarde, ela passou a tarde inteira no vídeo, ou no videogame, ou na televisão. No outro dia ela vai falar, tá, mas por que que eu não posso hoje? Ontem eu fiquei, né? E aí é, daqui uns tempos ela vai falar de novo, porque ela vai lembrar, ela vai falar, não, mas peraí, todo dia eu ficava lá no celular da minha mãe vendo vídeo. Aí hoje, de repente, minha mãe resolve que eu não posso mais porque o vírus acabou, mas eu não tenho nada a ver com o vírus. Porque realmente eles não têm nada a ver com o vírus. E eles não têm essa consciência de entender, né? Então, assim, vale falar que eles vão dar trabalho depois? Sim, vão dar trabalho. E cabe a nós explicar: olha, aquele lá era um tempo diferente. Hoje já tá tudo quase normal, né? Porque acredito que vai ser é, gradual aí o negócio. E hoje tá quase normal, então hoje você não vai ficar tanto por causa que você tem que fazer isso ou aquilo, né? Ou por causa disso ou daquilo. Então vale ter paciência, muito amor e compreensão, e entender que eles vão estar sentindo falta de uma necessidade de uma coisa que para eles nesses dias eram normais, né? Não tem muita escapatória. verdade. E É. acho que vale lembrar Ou, também que nessa questão da rotina, rapidinho, vale lembrar que agora as mães foram bombardeadas com atividades, né? Começou a rotina,
Nossa, era live sem parar, falando de atividades que podiam fazer com as crianças, as escolas mandando atividades, aí fica aquela cobrança de a mãe tem que bolar 24 horas de atividade para as crianças, e não é bem assim, né? O tempo É, do ócio, o tempo do tédio é muito importante, é muito produtivo. Para você ter ideia, as YouTubers que trabalham com isso, quando elas vão para congressos, para palestras do YouTube, o próprio YouTube fala: vocês precisam desse tempo sem fazer nada, porque é aí que vocês produzem, é aí que a criatividade chega. Porque enquanto você está lá fazendo alguma coisa, você está prestando atenção naquilo que você está fazendo. E aí, o que vale falar para as mães? Seus filhos não precisam estar ocupados o tempo inteiro. Eles não precisam, não é necessário. E outra coisa, quando ele for fazer alguma coisa, ele não precisa fazer necessariamente uma atividade monitorada, uma atividade estruturada. Não, o próprio afazer da nossa casa, que nem a gente estava falando que as mães agora são donas de casa mesmo, em período integral, quer queira, quer não, vale falar que as crianças podem ajudar muito nessas tarefas de casa. Hoje em dia a gente tem, nesse tempo de quarentena, a gente tem o tempo, o privilégio de dar uma tarefa para uma criança fazer e esperar ela executar. Não ficar naquela coisa de, e aí, você já acabou? Vamos que a gente tem que sair, vamos que a gente está atrasado. Não é assim? Vamos que a gente sim. está atrasado, vamos que a gente está atrasado. Não, colocou ele lá para separar as meias? Deixa ele lá separar as meias, né? Voltou? Pastora, Voltou. tá aí? Travou, né? Estou aqui. Teve muita Então, mãe que esse começou a achar que o filho não era concentrado, né? Mas nenhum filho é ou não é concentrado. Ou ele foi sim, ensinado a ser, ou ele não foi ensinado. esse tempo, né, de não fazer nada é chamado tempo do tédio, né? Sim, Onde eu a gosto. criança, ela cria, ela inventa. E a gente fica muitas vezes surpreendido do que eles são capazes de fazer, né? Você Sim, sim. coloca algumas caixas, algumas coisas, é o período que eles vão construir, né? Vão soltar a imaginação, é o tempo Exatamente. mesmo da criatividade, e é importantíssimo esse tempo, o tempo Sim, de não fazer nada, né? O tempo do tédio. sim, Outra dica que eu coloquei aqui é um tempo de leitura, né? Talvez tem crianças que ainda não leem, né? Mas dá uma revistinha para folhear, né? Tá em contato com alguma atividade pedagógica, dá um desenho para pintar. Essa é uma outra dica importante. sim, muito importante. Eu até estava É. comentando no nosso encontro online de mulheres essa semana, né? Que eu tô tendo o privilégio de acompanhar o primeiro livro que a Letícia está conseguindo ler, porque Ah, agora que sim. ela começou a alfabetização, então, graças à quarentena, eu tô tendo esse privilégio, né? Porque senão quem teria esse fruto seria a escola, porque ela ia ver muito mais na escola do que em casa, com certeza, pelo tempo, pela correria e por tudo mais, né? Sim. A outra dica que eu coloquei é fazer o uso de jogos de tabuleiro, Sim, dominó, ludo, dama, dama, xadrez, né? é São muito tantos, bacana. né, que são importantíssimos para o raciocínio lógico, né, da criança. Sim, sim. Eu acho que vale falar também que nem a gente estava comentando ontem, né? Porque a gente estava se preparando para essa reunião, tudo, para essa live. E eu falei para a pastora, eu peguei a Letícia e comecei a jogar damas com ela no computador. E aí ela gostou, porque tinha tecnologia, ela tinha que parar para pensar. E era um momento produtivo, ela estava realmente parando para pensar lá. Aí eu comecei a perceber que ela só queria jogar no computador. Aí eu falei, não, peraí, vamos arrumar isso aí, né? E aí, o que que eu fiz? Eu e o Gustavo, que é meu filho mais velho de 13 anos, a gente pegou uma lousa de giz mesmo, a gente virou e a gente desenhou os quadradinhos, a gente foi pintando um quadradinho por quadradinho. E aí agora a gente joga com tampinhas de refrigerante, tampinha de garrafa, a gente montou e agora a gente joga damas mesmo com as tampinhas. Então é um tempo muito legal, né? É um tempo que ela vai lembrar para sempre. Bacana. Eu lembro de eu jogando dama com meu avô, quando eu tinha, sei lá, uns 8 anos, nem sei quantos anos eu tinha. Então eu acredito que ela vai lembrar desse tempo também. Que legal.
E agora, Bárbara, eu gostaria que você falasse um pouco sobre as aulas online, o trabalho em casa, como Ah, está sendo? Olha, eu vou falar uma coisa, viu? Quando vocês, mães, estiverem sofrendo com os filhos, com homeschool, com aulas online, pense em mim. Pense em mim, porque eu não tô sofrendo com um filho, com aula online, eu tô sofrendo com 3 filhos. Ainda agora há pouco a menina da escola falou: Não, você esqueceu que agora sua filha tá na outra unidade e que agora você tem um filho dois filhos em escolas diferentes. Eu falei pra ela, não, eu não tenho 2 filhos em escolas diferentes. Eu falei, eu tenho 3 filhos, um em cada escola, um em cada série, então não é fácil. E aí o que É um acontece? desafio. É um super desafio, porque É, os 3 fazem de manhã. Eu preferi fazer assim de baseada, porque eu achei melhor. Porque se eu vou fazer com um de manhã, o mais velho é de manhã mesmo, a aula dele é online, é ao vivo, é de manhã. O mais novo é de manhã, só que a do meio seria à tarde. Aí eu falei, um vai ficar fazendo aula de manhã e ela vai ficar fazendo à tarde, eles não vão ter tempo juntos, né? Vai é, ficar aí cuidando de tarefas. E outra, enquanto um tá fazendo lição, o outro tá onde? Na televisão. Falei, então eu prefiro fazer todo mundo junto, que já vai tudo de uma vez, eu já fico doida. Aí eu falo para um, você faz isso, você tem que pintar as vogais de amarelo, as consoantes de A. Ou as consoantes de vermelho. Aí tá bom, deixa lá pintando. Aí eu vou pro outro. Aí eu vou... Tem que ir indo assim, porque senão não vai. está se dividindo em três. Sim, sim, sim. E aí a minha do meio, como ela tá nessa fase de alfabetização, quando ela tem que escrever alguma coisa, é terrível, é terrível. Ela chora, ela grita. Olha, no primeiro dia, juro, eu falei pro meu marido, eu falei, amor, eu preciso respirar. Cuida aqui, porque eu preciso respirar um pouco, que senão não vai dar certo. E aí É, eu lembrei que uma vez eu vi uma entrevista do SOS Educação, que é da Roberta e da Thaís. É um Instagram, uma página muito boa. Elas são muito boas em educação no que elas fazem. E elas deram uma dica que eu usei com a minha filha e foi assim, ó, no instalar de dedos a coisa mudou. As crianças conseguem se concentrar de verdade por 25 minutos. 25 minutos. E depois dá um tempo para elas descansarem. Então, o que que eu fiz? Coloquei no cronômetro lá para a Letícia. Falei, ó, esse tempo você vai se concentrar. E depois você vai ter um tempo para descanso. Isso ajudou muito, porque não ficou aquela coisa contínua, tipo, eu vou ficar fazendo lição aqui até de noite, porque a mãe louca já tá gritando, né? Lógico. Você vai ficar fazendo lição o dia inteiro. Porque ela já tava no auge da paciência. E vai ficar fazendo lição o dia inteiro. Então ela já sabia que ela ia ter um horário para terminar e que ela ia ter um descanso depois disso. Porque na escola é assim, né? Eles sabem que eles têm 2, 3 aulas e eles têm o quê? Um intervalo. Então não ficou uma coisa contínua. Naqueles 25 minutos, ela fez coisas que ela não estava fazendo assim em 1 hora. Foi ótimo. Teve os 10 minutos dela de descanso sem nenhum eletrônico. E depois ela voltou tranquila, começou. Olha, eu sei que em 1 hora eu resolvi minha vida naquele dia, coloquei tudo em ordem e foi maravilhoso. E outra dica também é você escrever a rotina. Escrever o que a criança vai fazer. Ah, ela tem que fazer uma pintura numa folhinha. Ok, não tem problema. Ela faz essa pintura e ela vai lá e risca. Ela tem que fazer uma folhinha de matemática ou apostila. Escrever tudo que a criança tem que fazer. Cada coisa que ela fizer, ela vai lá e risca, porque ela vai estar vendo o quanto ela está sendo produtiva. Ela não vai ficar aquela coisa perdida de lições intermináveis. Ela vai ver o quanto ela já fez e o quanto ainda falta para ela fazer, para ela ficar livre. é. E eu vejo assim que essa escola em casa, online, é um tempo novo para todos, né? Sim, Para os alunos, para os professores, né? Para a escola que está se adaptando também, porque não estavam preparadas para isso também, né? sim. E para nós pais. E eu creio que esse tempo de aula em casa está exigindo muito, né, dos pais. Eu tenho um filho de 7 anos e eu preciso estar junto a aula toda com ele acompanhando ainda. Então eu acho que essas aulas online estão exigindo muito dos pais, né? Sim, tá. Daqueles que podem Realmente. ajudar. Não, tá exigindo sim, com certeza. Mas é um tempo que a gente tem que ter muita compreensão, porque o que é diferente para nós é diferente para a escola também. A É, gente não pode exigir muito da escola, porque a escola também está se adaptando, também é um tempo novo para a escola. Pastora, tá é. escuro aí? Deixa eu te perguntar, tô achando que tá escuro aqui.
A tua tá um pouco escura. Tá escuro, né? Peraí. Calma aí. Deixa eu falar. Precisa apagar a luz aqui. Melhorou? Melhorou. Melhorou. Foi a outra luz que apagou e ficou meio É, escuro. Pronto. Dando sequência aqui, Bárbara. Por que Deus nos deu filhos? Isso Outra eu vou saber quando eu chegar lá pergunta. em cima, viu, pastora? Isso daí eu vou perguntar, Senhor, por que 3? Aí o pior não vai ser eu perguntar, não. O pior vai ser quando ele responder, né? Não, eu acredito que ele deu filhos pra gente porque ele acredita na nossa capacidade. Por mais que às vezes a gente ache que a gente pense e fale, Senhor, por que ter filhos, né? A gente se pergunta, filhos, por que tê-los ou por que não tê-los, né? Não é assim que a gente fala. Mas eu acredito que se o Senhor deu filhos pra gente, é porque ele conhece o nosso coração, é porque ele sabe da nossa capacidade. Porque é impossível Deus pegar uma vida e dar para uma pessoa cuidar, sendo que essa pessoa não vai fazer nada de bom com essa vida, É, né? Eu acredito que por mais que existam mães que não conseguem ser mães amorosas, mães que dão carinho, que dão educação, que dão futuro, acredito que tenham mães assim, mas que elas façam o melhor que elas podem, né? E ainda assim não sai tão bom, por N motivos, né, que a vida coloca. Mas ainda assim eu acredito que tudo tem um motivo, tudo tem um propósito. Eu acho que Deus, acho não, eu tenho certeza disso, que Deus não faz as coisas. Não tem esse negócio de Deus escreve certo por linhas tortas. Não, para Deus não existem linhas tortas, né? Tudo que ele faz tem um propósito. E se o Senhor dá filhos pra gente, é porque ele acredita na nossa capacidade. E é porque ele sabe que a gente é capaz. é. Foi ele mesmo que nos deu essa missão, né? Foi Deus que designou a mulher ser mãe, né? Para exercer essa função, esse papel, né? Foi Deus. Exatamente. Eu ainda acho que tá escuro aqui, mas tudo bem. Tá bom. Aqui. E outra coisa que eu queria só frisar um pouco também é a questão que Deus não deu filhos pra gente para eles serem nossos servos, né? Porque às vezes a gente acha que os filhos, eles nasceram para obedecer a gente. Que a gente vai falar para eles, para de pular no sofá e vai tomar banho. E aí eles vão abaixar a cabeça, eles vão parar de pular no sofá e vão tomar banho. Simples assim, ó. Rapidinho, igual o TikTok da vida. Que você pega a criança do sofá, bota ela no banho e pronto, acabou. Já aparece até de pijama, cabelo escovado, tudo pronto. E não é assim, não é assim. Isso não existe, gente. Isso é só edição de vídeo mesmo, entendeu? A realidade é outra. Eu garanto que a realidade é outra. Porque aqui em casa é assim, às vezes quando um tá tomando banho, o outro já tá batendo na porta e já aparece uma criança pelada correndo no meio do corredor, louca, falando que quer tomar banho. E é desse jeito, entendeu? Não tem nada desse negócio de tira dali, põe daqui, que não funciona isso aí. E aí, a gente pensa que, a gente fala, ele tem que ser obediente. Não, ele tem que ser obediente, ele tem que me ouvir, mas peraí, você tá ouvindo ele, né? Acho que as mães precisavam parar um pouquinho e pensar nisso. Eu tô ouvindo o meu filho, será? Eu tô respondendo ao que ele precisa? Eu tô suprindo as necessidades que ele precisa? Não todas, porque nem todas têm que ser supridas. Não é assim. Mas eu tô sendo parceira do meu filho? O quanto companheiro eu tô sendo do meu filho? Eu vou te fazer uma pergunta, pastora. Você é obediente a Deus, certo? Só do fato de você ter saído daquele lugar enorme para sofrer esse isolamento num apartamento, você é obediente. Por que você é obediente a Deus? Porque está escrito na palavra, né? Que nós temos que ser obedientes, né? Sim. É um mandamento, né? E o que acontece quando a gente não é obediente? A gente A sofre. gente tem disciplina, né? A gente sofre as consequências. Com certeza, sofre as consequências. Isso, mas você sabe que a hora que você precisar, o Senhor vai estar lá para você, não vai? Com certeza. Alguma vez Deus já te desamparou? Não. É aí que tá. Por que os nossos filhos eles têm que ser cegamente obedientes a nós e a gente não pode simplesmente ouvir o que eles estão falando? Dá tempo ao tempo. Por que eles têm que esperar a gente quando a gente fala, não, espera aí um pouquinho que a mamãe tá ocupada, espera aí que agora não dá. E quando a gente pede as coisas para ele, tem que ser no nosso tempo.
É, Por quê? Não é verdade? A gente sempre fala para eles. Gente, a mãe universal fala para os filhos: agora não dá porque a mamãe está ocupada. Qualquer mãe que seja racional, que tenha um filho, pelo menos fala isso. E aí, quando a gente é, pede para ele, fala, vai tomar banho. E aí, eles têm que ir tomar banho na hora que a gente quer. E ainda não pode ter nenhuma brincadeira. Tem que tomar banho e acabou. Eu não consigo entender, sabe? As crianças, elas são preciosas, elas são puras. Por que tirar essa pureza dela e colocar essa ditadura, essa coisa rígida de que você vai me obedecer porque você é meu filho? Não, peraí. Eu conquistei isso do meu filho. Ele sabe que eu vou estar lá o tempo todo, porque quando o filho e a mãe, ó, andam lado a lado, filho e pais também, já disse que a gente vai acabar frisando mais as mães, né? Quando os filhos e as mães andam lá lado a lado, os filhos, consequentemente, vão ouvir as mães, vão atender os pedidos das mães. Pode não ser na hora, né? Porque aqui são raras as vezes que eles me atendem na hora. Eu vivo isso. Eu vivo isso. Mas eles me atendem, né? Se eu falo, não, chega de televisão, esse é o último, ok, né? Por mais que, ah, não, mãe, deixa só mais um. Entra no acordo, que nem você falou, né, pastora? É um combinado, poxa. é, Não tem que ser só bom para mim, tem que ser bom para as duas partes. com certeza. E um outro ponto, um outro tópico, Bárbara, que a gente gostaria de falar é qual é o segredo para ser uma boa mãe? Ah, Tá me esse eu vou ouvindo? deixar. Tô te ouvindo. Esse daí eu vou deixar você responder. Então, eu vou falar um pouquinho, depois passo a palavra para você, Ah, tá né? bom, Eu tá bom. coloquei aqui que, em primeiro lugar, temos que confiar em Deus, né? Caminhar com o Espírito Santo para sermos amorosas, pacientes, ainda mais nesse tempo agora, né? Nossa Sim, paciência, ela tem que ter uma dose extra de paciência, né? sim. Sermos aquela mãe carinhosa, né? E o segredo para ser uma boa mãe, eu digo que é entregar os nossos dias, as nossas rotinas, os nossos filhos, tudo perante o Senhor, né? E outra coisa que eu marquei aqui que é muito importante é trabalhar a espiritualidade dos nossos filhos, né? Falar que Deus é bom, que existe uma razão, um propósito para tudo isso que está acontecendo. Falar isso para os nossos filhos, ler a palavra, ter um tempo de oração, falar, né, as emoções, o coração dessa criança, né? Como você falou, ter um tempo para ouvir o que, que o filho está sentindo, né? Observar o comportamento da criança, olhar com cuidado, né? Valorizar aquilo que ele está sentindo, não desmerecer, né? Algumas Exatamente. crianças nesse momento estão com medo, então, né, uma dica que é pais, ouçam seus filhos, né? Ouçam o que eles precisam falar. Talvez alguns estão nervosos, outros estão mais agitados, estão agressivos, outros mais calmos, tristes, né? Estão na solidão. Então, esse é o tempo para nós, como pais, né? Tirar esse tempo e ouvir aquilo que os nossos filhos têm para nos dizer também. Isso é importantíssimo, né? Não, com certeza. Essa questão de entregar os nossos dias para Deus é falar os detalhes, é falar os nossos planos nos mínimos detalhes para eles. Por exemplo, semana passada eu queria muito fazer minha unha. Eu queria muito, muito. Faz tempo. Ó, eu tava viajando, tava na casa de uma tia minha, a gente resolveu trocar de isolamento e ficamos em confinamento em outra casa, mas um pouco maior. E eu queria muito fazer minha unha, gente. Eu sei que parece uma besteira, mas para mim era muito importante. Eu só queria ter as minhas unhas feitas. E eu falei, Senhor, é o seguinte, hoje eu tenho que fazer isso, isso, isso. Mas Deus, eu queria tanto fazer minha unha. E falar os detalhes, porque Deus se importa com os detalhes, sabe? Ele cuida de todos os detalhes. Para algumas pessoas falar, nossa, que supérflua, né? Nossa, que fresca, quer fazer a unha na quarentena, não tá nem saindo de casa. Ok, mas para mim era muito importante. Eu tava quase restaurando a minha dignidade ali, fazendo a minha unha. E eu falei para Deus. E naquele dia, as crianças simplesmente sentaram, se acalmaram, e eu consegui assim por 1 hora e meia. Eu fiz minha unha. Eu falei, gente, isso é incrível. Foi Deus cuidando desse detalhe. E, ok, sempre dá para entregar a nossa rotina para Deus. Não, gente, olha, vou abrir meu coração, não dá.
Eu tinha marcado com a pastora de falar com ela às 9 horas da quinta-feira. Ela me mandou mensagem 9h15, né, pastora? Falando, estou aqui, estou te esperando. Eu falei, pastora, calma aí que eu me atrapalhei aqui. Gente, se eu contar, eu tava brincando com meu filho antes das 9 horas. Eu tava brincando com meu filho mais novo, com o Guilherme, de girar a cadeira. Ok, tudo bem, tava brincando com ele, já estava me programando. Falei, vou ficar com eles, depois vou ligar pra pastora. Aí a Letícia, a menina do meio, falou, mãe, agora é minha vez. Tá bom, então vem aqui rodar. Meu filho mais novo, ele foi pro banheiro, ele falou, vou jogar a escova de dente da Letícia no ralo. Foi bravo, porque agora era a vez dela. Eu falei, não é possível, ele não vai fazer isso. Continuei lá rodando ela. Quando eu voltei, aonde estava a escova de dente da Letícia? No ralo. E aí foi aquele furdunço. Porque aí ela já começou a chorar, ele já começou a ficar triste, porque ele viu que ele tinha feito de errado. Enfim, eu falei pra ela, eu falei, pastor, eu me atrapalhei aqui, mas já já eu te ligo. E assim, isso é tudo muito rápido. Que nem semana passada também que eu postei, gente, eu acordei com o barulho da batedeira. Porque minha filha quis fazer bolo, entendeu? E aí ela subiu no armário que é em cima do exaustor e ela pegou a batedeira para fazer bolo. Quando eu Nossa, cheguei aqui, você não tá entendendo. Quando eu cheguei aqui, não dava para entrar na cozinha, porque tinha óleo e farinha para todo lado. Ela tinha tirado as coisas do forno, pastora. E eu falei, Letícia, você ligou o forno? Ela falou, não, eu tenho medo. Eu falei, graças a Deus, Senhor, pelo menos disso o Senhor cuidou. Então não é sempre que dá para a gente simplesmente levantar e ter meia hora com Deus. Por isso que num devocional que eu fiz uma vez, a dona lá que escreveu o devocional, ela falou, eu levantava todos os dias 5h30 da manhã para fazer meu devocional. 5h30 da manhã. Eu não consigo, de verdade, já tentei, eu não consegui, não vou mentir, não sou mentirosa, não consegui. Mas, mesmo que a gente não consiga, assim, nesse atropelar de manhã, com todas as crianças já, porque as crianças acordam geralmente mais cedo, né, que os pais, é elas que acordam a gente. E aí, se a gente não conseguir antes, é legal mesmo assim, sabe? Recapitular, voltar, falar, Senhor, não consegui falar antes com o Senhor, mas eu tô aqui, sabe? Eu preciso entregar o meu dia para ti. Hoje eu tenho que fazer isso, isso, isso. Esses são os meus compromissos. E me ajuda, né? Me ajuda, toma a frente da minha casa, porque é só assim que a coisa anda. com certeza. E também a gente tem que ter, Bárbara, muito cuidado nessa hora para a gente cobrar dos nossos filhos o que a gente não está fazendo, né? Por exemplo, se o adulto vai cobrar para o filho, guarda esse celular e fica o tempo todo com ele também, né? Fica ali. Como vai cobrar, né, do filho? Tá cobrando Vai. o filho. Você tem que fazer exercício físico, é importante, mas você não faz. Você fica sentado, deitado o dia todo, né? Então, nós somos muito influentes na vida dos nossos filhos, né? Então, tem que ter muito cuidado, né? Se eu Sim, é tô que nem você falou no cobrando, começo, né? A gente tá sendo exemplo 24 horas por dia. Não tem é, como a gente falar, não existe aquele negócio de faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço, não funciona, não funciona. com É certeza. o tempo inteiro, tanto na parte sentimental, que nem eu falei, se o coração tá em paz, as crianças ficam em paz. Agora, se é uma pessoa mais agitada, que tá ansiosa, que tá com o coração angustiado, a criança vai estar da mesma forma, né? Então, mais uma vez, como você tinha falado, ressaltando o que você falou, quando a gente entrega, quando a gente tem um caminhar com Deus, a gente tem um caminhar com o Espírito Santo, a gente tem os frutos e a gente consegue usufruir desses frutos, né? Da paciência, da calma, da paz, da alegria, da obediência, de tudo, né? E Verdade. cabe a nós a gente se examinar um pouco, porque se a gente não tá tendo esses frutos, peraí, tem alguma coisa errada, né? É. A Priscila colocou ali que nós somos espelho, né? Sim, o tempo todo. O tempo O tempo todo. todo, Pri. Não É. tem escapatória. E depois disso também nós teremos a pós-pandemia, né, Bárbara? Sim, Temos sim. que preparar os nossos filhos também para esse tempo, né?
Sim, é que nem a gente estava falando. Eles vão estranhar muito. Para eles, é como se fosse o primeiro dia de aula, depois de umas férias incríveis em casa. Porque até agora, todas as crianças que eu pergunto se estão com saudades da escola, nenhuma fala que está com saudades. As minhas aqui é, falam com a professora online. E aí, vocês estão com saudades da escola? Não, ninguém está com saudades da escola. Estão com saudade, sim, da professora, dos amigos, ok. Mas de ir para a escola, ninguém está com saudades. Gente, as crianças, elas estão tendo o pai e a mãe o tempo todo para elas, estão tendo os irmãos, a convivência com os irmãos. Por que que elas vão sentir falta de ir ficar trancada num lugar longe da família? Né? Elas sentem falta das coisas que elas fazem lá, das pessoas que elas têm e tinham lá, né? Mas de ir para a escola, elas não estão sentindo falta. Então, com certeza, vai ser uma nova adaptação. Na primeira semana, acredito que vai ser festa, né? Vai ser festa, todo mundo, os maiores aí, ó, meu filho adolescente, ele que não me ouça, na primeira semana de aula ele toma banho todos os dias para ir para a escola. Na segunda, dia sim, dia não, na terceira, male, ele arruma o cabelo e vai daquele jeito, entendeu? E vai ser mais ou menos a mesma coisa. Porque eles estão muito, que nem a Pri tá falando aqui, eles estão muito felizes de estarem com os pais, muito felizes. Porque ao mesmo tempo que é uma alegria estar lá, de aprender, de produzir coisas novas, eles estão longe dos pais, gente. E o que eles precisam é o pai e a mãe, sabe? A gente está acostumado a terceirizar tudo, está acostumado a terceirizar a escola. A criança fica integral na escola. E aí, ok, por vários motivos. Eu entendo esses motivos. Eu sou privilegiada por poder acompanhar os meus filhos de perto. Mas tem muitas mães que não têm esse privilégio, né? E o outro estão acostumados até a terceirizar mesmo a educação religiosa, seja a religião que for. Isso fica por conta do quê? Fica por conta das professoras, né? Fica por conta da igreja. E hoje não, hoje a gente está vendo que a gente tem um papel fundamental em tudo que a gente faz. Por isso até que o home office dos pais está dando tanto trabalho, né? Porque as crianças estão acostumadas a terem adultos disponíveis para elas, seja na escola, seja na casa da avó. E agora ela está ficando em casa, um exemplo com o pai e a mãe que está trabalhando o dia inteiro. Mas, gente, ela é uma criança, ela não vai entender o significado tão grandioso assim que o papai e a mamãe precisam trabalhar. A partir do momento que ela entende isso, o coração dela já não é um coração de tão criança assim, ela já não é tão pura assim, né? E até que ponto vale a pena que ela entenda isso? É isso que a gente precisa parar para pensar, né? Nós estamos já se encaminhando para as nossas considerações finais, e eu gostaria de deixar uma palavra aqui, comentar um pouquinho, mas você vai poder ainda falar, que nós possamos ser mães e pais intencionais, né? Nós estamos gerando um legado. E pensando nisso, nós podemos ver na Bíblia, né, a vida de Eunice e Lloyd, que foram a mãe e a avó de Timóteo, né? Eles exerceram um grande papel, né? Foram uma grande influência na vida cristã, na vida espiritual de Timóteo, né? E na palavra diz que a fé delas era uma fé sem fingimento, né? E que nós possamos ser mães e pais que entendem esse propósito, né? De exercer uma influência de fé na vida dos nossos filhos. Amém. Em 2 Timóteo 3,15 diz que desde a infância Timóteo sabia a palavra de Deus, que ele foi ensinado desde pequeno as escrituras, né? E no nosso dia a dia deve haver esse espaço na nossa casa para ensinar a palavra de Deus para os nossos filhos, né? O apóstolo Paulo também diz em Timóteo, ele afirmou que na vida de Timóteo habitava a mesma fé que havia na avó e na mãe dele, né? Então, que princípio precioso para a nossa família, né? Pensando no futuro dos nossos filhos, né? A Eunice e a Lloyd foram testemunhas, foram pessoas fundamentais na vida de Timóteo, né? Podemos dizer que elas deixaram marcas positivas na vida de Timóteo, né? E a pergunta é para quem está nos assistindo hoje à noite: qual marca você está deixando ou deixará na vida dos seus filhos? Marcas de fé, marcas positivas, né? Esse é o período, o momento para nós como família construirmos momentos
agradáveis, memórias boas, né, que vão fazer a diferença lá na frente na vida dos nossos filhos. E você não está sozinha, né? Nós estamos todos juntos passando por esse tempo. E eu creio que logo, logo tudo isso vai passar. E assim como havia essa fé, né? Uma fé sem fingimento, como diz na Bíblia, que possa haver isso na nossa vida também e que nós possamos passar isso para a vida dos nossos filhos. Exatamente. E vale lembrar também que elas foram citadas uma única vez na Bíblia, né? Ou seja, elas não queriam mérito para elas não queriam que as pessoas ficassem bajulando elas. Não, tudo que elas fizeram foi por amor, foi por dedicação, não foi porque elas queriam Com se mostrar para as certeza. outras pessoas. Eu acho que é isso que é assim que Deus se agrada da gente, não é a gente fazendo as coisas para que os outros vejam, ou sair contando aí para quem quiser ouvir as boas graças que a gente faz. Não, a gente tem que falar no nosso secreto e Deus vê tudo, né? Não, não precisa as pessoas ficarem sabendo de tudo. Deus vendo é o que importa. É Ele que cuida de tudo, não é a gente. E a palavra diz que nós devemos ensinar a criança, né, desde pequena, né, o caminho, né? Temos que mostrar para ela desde pequena e quando ainda for velho, né, ela jamais se desviará desse caminho. Assim nós temos que crer e confiar, né? E declarar Exatamente. palavras de bênçãos, né? Não de murmuração por esse tempo, mas declarar palavras de bem sobre a nossa família, sobre os nossos filhos, que estamos todos juntos, né, passando por esse tempo. Exatamente. Você sabe que em casa eu vivi uma experiência muito boa, assim, com os pequenos, né? A gente sempre lê livrinhos que contam a história da Bíblia, sempre lê livros, né, de história, como se fosse de história. Mas aí eu me peguei pensando, falei, mas por que não ler a Bíblia para eles, né? Porque a gente acaba querendo que tenha figuras que chamem a atenção, que tenham uma palavra, uma didática melhor. Mas por que não ler a Bíblia para eles, né? E aí eu comecei, faz um tempão já. E tá sendo incrível, assim, porque é um momento que eles sabem realmente que eu estou lendo a palavra. Eles não vão acabar confundindo na cabecinha deles um livrinho da palavra de Deus com um livrinho da Chapeuzinho Vermelho. Não, eles vão saber que eu estou lendo realmente a palavra. Então tem sido um tempo muito legal, assim, que nem a gente, né, eu e você, a gente viu uma live esses dias que a moça falou até, os nossos filhos não veem a gente lendo a Bíblia hoje mais. Por quê? Não porque a gente não lê, mas porque a gente lê no computador, porque a gente lê no celular, porque a gente lê por outros meios, né? A gente faz planos devocionais, mas eles não veem a gente lendo a Bíblia. Então, isso é uma coisa a se pensar. Porque se eles não veem a gente lendo a Bíblia, por que eles vão ler? Né? E eu creio muito que os nossos filhos, eles vão fazer aquilo que eles estão vendo em nós, né? Não apenas aquilo que a gente fala, mas o que a gente faz. Se eles estão vendo a gente ler, eles vão ler também, né? Exatamente. Se nossos filhos estiverem vendo a gente orar, vai acontecer assim também, né? Exatamente. Pelo nosso exemplo. Exatamente. E vale lembrar que o Senhor é a nossa paz, né? Com certeza. Por mais que a gente viva um caos, por mais que aqui em casa fique uma loucura, eu tô em paz, o meu coração fica em paz. Não porque a minha casa tá bem tranquila, os meus filhos estão todos sentadinhos no sofá, não por isso, mas porque Ele me dá essa paz. Eu não preciso sofrer com tudo que acontece aqui em casa. Um dia foi ruim, nem todos os dias serão bons. Isso está escrito, nem todos os dias serão bons. Mas a gente tem sempre que lembrar que Ele é a nossa paz. Eu briguei com os meus filhos, Ele vai ser a minha paz e eu vou conseguir restaurar isso. Eu briguei com meu marido, Ele é a minha paz e eu vou conseguir restaurar isso, sabe? E um dia novo é uma nova oportunidade. A gente tem sempre que pensar nisso. E a palavra diz que é a paz que excede todo entendimento. Exatamente. Né? Vai além, né? As pessoas falam, como você tem 3 filhos? E fica assim, toda feliz. Gente, isso não é de mim. Porque se eu fosse confiar só em mim, eu já estaria surtando, entendeu? Então a gente não pode confiar só no nosso ser, só no nosso conhecimento. Com certeza. E falando em paz, nós estamos trabalhando, né, os frutos do Espírito com as crianças, né? Sim. E no domingo passado foi realmente esse assunto, né? Foi.
Quando Jesus, né, ele acalmou a tempestade, né? E ele é a nossa paz, né? Embora estejamos passando por uma tempestade, por um momento difícil, temos que nos aquietar e deixar Deus agir a nosso favor. Esse domingo vai ser sobre paciência. Inclusive, mães não percam, entendeu? A gente fala que é para os filhos, mas é só uma desculpa. É melhor que as mães assistam com os filhos. Porque as mães têm muito que aprender sobre paciência. As mães, eu digo no geral, me incluindo, né? A gente tem muito que aprender ainda sobre paciência, sobre os frutos do Espírito Santo. Muito. Com certeza, todos os dias, né? Todos os dias. E colocá-los em prática. Não só aprender, né? Então tá bom, Bárbara. Vamos chamar nossas famílias, né? Eu vou para dar pegar aqui, vou um lá. tchauzinho. Vamos ver o que o meu marido está aprontando nesse tempo. Viu, gente? Vocês têm que usar a tecnologia a favor de vocês. Porque quando as crianças ficam o tempo todo na tecnologia, depois elas não dão valor. Mas quando você controla, a tecnologia aprende. É uma beleza. E aí, Miguel? Oi. Olha Fala só. oi pra todo mundo. Olha lá, galera. Até a cachorra. Olha lá. Fala oi, todo pessoal. mundo. Todos conectados. Oi. Todo mundo! Oi. O que vocês estão fazendo? Oi, Gui. Tá jogando, né? Quando fica com o pai é assim, é jogo de videogame. Ó, o pastor, fala oi, pastor. Isso mesmo, até a cachorra. Todo mundo na minha cama, detalhe, né? Todo mundo na minha cama, até a cachorra. A vida é assim. Então tá bom, pastora. Foi uma bênção Ei, falar Bárbara, com vocês. antes de finalizar, eu quero fazer um convite, né? Para todo mundo que está nos assistindo participar do nosso culto online, nossa transmissão no domingo às 18 horas, né? 18 horas pelo YouTube e pelo Facebook da igreja também. Isso. Não tá mais sendo transmitido pelo Instagram, né, pastora? Pelo Instagram não, devido ao tempo, né? Sim, sim. Aí é melhor. Vamos orar ainda, Bárbara? Será que dá tempo? Dá tempo! Conseguimos! Viu? Quando a gente Eu quero agradecer, né? Eu quero agradecer você, né, que participou comigo nesse momento, nesse bate-papo. Agradecer a todos os irmãos, amigos, conhecidos que estiveram presentes, aguardando, ansiosos. Tomara que tenhamos contribuído, né, com as nossas dicas. Amém. Se faltou alguma coisa também, né, pastora? Pode mandar direct, pode procurar a gente, que no que a gente conseguir, a gente vai ajudar, porque não dá para guardar conhecimento pra gente, né? A gente tem conhecimento para ensinar os outros, né? E se Deus dá o dom, a gente tem que usar, né, pastora? Amém. Vamos orar? Vamos. Querido Deus, amado Pai, eu te agradeço pela vida de cada família que está acompanhando, está assistindo, Senhor, essa live. Pai, que o Senhor esteja derramando, Pai, sobre a família, sobre o lar de cada um, a Tua presença, a Tua paz, sobre esse tempo, Senhor, que nós estamos enfrentando todos juntos. Deus, que a Tua presença possa acalmar os corações, que o Senhor possa ser o nosso refúgio, a nossa fortaleza, Senhor, nesses dias. Nós não queremos, Pai, ser abalados, mas queremos fortalecer, Pai, a nossa fé, a nossa confiança em Ti. Dê, Senhor, para cada família, Deus, vitórias, em nome de Jesus. Amém? Amém, amém, pastora. Amém. Foi uma honra. Foi muito legal. Foi a minha primeira live. É inédito, vai ficar para a história. A minha também foi a minha primeira. Só falta você ter Instagram agora, né, pastora? Só falta isso. Quando você tiver Instagram, aí, nossa, aí tá feito. É verdade. Então tá bom, gente. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe todo mundo que assistiu aí a live. Obrigada.
que eu mandei um convite para muitas pessoas. Obrigada a todos que assistiram. Foi muito bom compartilhar tanto conhecimento e experiências com todos. Amém. Um Tchau, Deus beijo. abençoe. Tchau, Beijo. tchau. Tchau, tchau. Tchau.